Os querubins são seres angelicais mencionados várias vezes na Bíblia. No entanto, qual é o seu propósito? Na Bíblia, vemos pelo menos dois propósitos principais. Propósito número 1: guardiões. Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, Deus colocou querubins com uma espada flamejante giratória para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, versículo 24. Deus expulsou o homem e, a leste do Jardim do Éden, estabeleceu um posto permanente para os querubins e a espada com uma lâmina brilhante que girava em todas as direções, protegendo o caminho de acesso à árvore da vida. Os querubins são os primeiros seres da hierarquia angelical mencionados na Bíblia, imediatamente após a queda de Adão e Eva da graça divina. Após a grande queda de Adão e Eva, os querubins se tornaram guardiões, garantindo que Adão e Eva não se aproximassem da árvore da vida. No entanto, a aliança inicial entre Deus e a humanidade estava quebrada e nenhum benefício podia ser obtido a partir dela. Esta é a última menção histórica do Jardim do Éden na Bíblia, e Deus designou os querubins para cumprir o dever específico de proteger o caminho para a árvore da vida. Adão foi proibido de se aproximar da árvore da vida à força ou furtivamente, uma vez que ninguém poderia superar um anjo de guarda. Encontramos o grande propósito desses anjos, que despertaram a curiosidade, o medo e a admiração de Adão, já que era a primeira vez que viam esses gloriosos querubins na história da humanidade. No Antigo Testamento, os anjos são mencionados 108 vezes, com a palavra o anjo ou o anjos aparecendo 32 vezes nos livros da Lei de Moisés. Os querubins são seres reais, não figuras místicas, e são personalidades espirituais com um impacto significativo. Eles foram designados para guardar Adão e seus descendentes do acesso eterno à árvore da vida, pelo menos da maneira como era antes da queda, quando o homem vivia em perfeita inocência. Deus preparou um paraíso para nós, onde a árvore da vida estará presente e poderemos nos regozijar na esperança. No entanto, seus querubins foram designados para impedir que Adão e Eva acessassem a árvore da vida da mesma maneira que antes. Enquanto Adão ansiava por retornar ao Jardim do Éden, os querubins lembraram-lhe que ele havia quebrado a vontade de Deus. Segundo a lei, apenas o sumo sacerdote de Israel era permitido entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para contemplar a misericórdia. Propósito número 2: guardiões do trono de Deus. A carruagem de Yahvé, frequentemente caracterizada como o trono, era entronizada entre os querubins. Deus se revelou a Moisés entre os dois querubins que estavam posicionados nas extremidades opostas do assento da misericórdia na Arca da Aliança. Por exemplo, em 2 Samuel 6 versículo 2, quando Davi trouxe a Arca de Deus para Jerusalém, ela era chamada de a Arca de Deus, o Senhor, que está entronizada acima dos querubins. Em 1 Crônicas 28 versículo 17 a 18, também menciona as carruagens dos querubins que cobriam a Arca da Aliança. No livro de Ezequiel, o trono de Deus é descrito como uma carruagem com querubins e 4 rodas que podem se mover em qualquer direção, simbolizando a mobilidade do trono divino. Salmo 104 versículo 3 e Isaías 19 versículo 1 descrevem Yahvé usando as nuvens como sua carruagem e cavalgando nas nuvens velozes, controlando o clima, assim como os deuses da tempestade na mitologia cananeia. Isaías 19 versículo 1 descreve uma visão na qual o Senhor cavalga em uma nuvem rápida e está prestes a chegar ao Egito. A presença do Senhor fará com que os ídolos do Egito tremam, e o coração dos egípcios derreterá por dentro. Em 2 passagens paralelas,
e havia retratado como cavalgando em um querubim. Isso não significa que os querubins são nuvens, mas sim que Deus usa as nuvens como um veículo celestial para seu trono divino. O primeiro verso é do Salmo 18, versículo 10, que fala de Deus voando nas asas do vento durante uma tempestade. O segundo é de 2 Samuel 22, versículo 11, que também descreve Deus montando em um querubim e voando nas asas do vento. O querubim está intimamente ligado ao trono de Deus, como é evidenciado quando Deus fornece detalhes sobre a Arca da Aliança. Os querubins também são associados ao fogo. Por exemplo, quando eles protegiam o jardim do Éden, uma espada flamejante era parte de sua presença. Ezequiel 28, versículo 14 a 16 descreve o querubim que cobria e protegia, andando no meio de pedras de fogo brilhantes. Ezequiel teve uma visão de Deus, dos querubins e do trono divino, que ele descreveu como uma nuvem de trovão vomitando relâmpagos e cercada por um arco-íris. Ezequiel 1, versículo 4 descreve o vento tempestuoso e uma grande nuvem com fogo brilhante continuamente. O núcleo da nuvem era semelhante a metal brilhante de cor âmbar, com brasas de fogo entre os querubins e as rodas da carruagem divina. Em Ezequiel 10, versículo 6, vemos brasas de fogo sendo retiradas de entre as rodas para serem espalhadas como julgamento sobre Jerusalém, enquanto o homem vestido de linho as utilizava para purificar os lábios do servo de Deus. Os querubins desempenharam um papel significativo na execução do juízo divino. Ezequiel 10, versículo 2 relata o Senhor falando ao sétimo anjo vestido de linho e ordenando que ele fosse entre as rodas giratórias sob os querubins e enchesse as mãos com brasas de fogo entre os querubins para espalhá-las pela cidade. Ezequiel observou os querubins cercando o templo de Deus, com suas asas cobrindo o propiciatório, conforme descrito em Êxodo 25, versículo 20. Os querubins, incluindo o cherubim, desempenharam um papel importante na representação do trono de Deus. A Bíblia menciona a existência de seres espirituais criados por Deus que podem assumir forma física para propósitos especiais. Essas criaturas podem ser classificadas em duas categorias. Aqueles em relacionamento adequado com Deus são geralmente chamados de anjos ou mensageiros, enquanto aqueles em rebelião contra Deus são referidos como demônios. Ezequiel descreve as criaturas vivas em Ezequiel 1, versículo 5 a 28, que são semelhantes aos querubins em Ezequiel 10. No entanto, as criaturas vivas em Apocalipse 4, versículos 6 a 9 têm características faciais semelhantes às dos querubins, mas possuem apenas um rosto cada, ao contrário dos querubins de Ezequiel, que têm 2 ou 4 faces. As rodas associadas aos querubins na visão de Ezequiel tinham olhos, semelhantes às criaturas vivas do Apocalipse, mas não aos querubins em si. As criaturas vivas em Apocalipse têm 6 asas, o que é semelhante aos serafins, mas diferente dos querubins. Em relação às asas dos querubins, o texto menciona que uma asa do querubim tinha 5 covados de comprimento, e a outra asa também tinha 5 covados de comprimento, totalizando 10 covados de uma ponta a outra. As criaturas vivas de Apocalipse são descritas como tendo 6 asas e estão cheias de olhos. O número exato de querubins criados por Deus não é conhecido, mas 4 deles são mencionados nos livros de Ezequiel 1, versículo 5, Ezequiel 10, versículo 9 e Ezequiel 10, versículo 12. Essas criaturas desempenharam papéis diversos ao longo da Bíblia e são frequentemente associadas à presença divina e à proteção do trono de Deus. Em Ezequiel 10, versículo 12,
essas criaturas eram frequentemente usadas nas decorações do tabernáculo e do Templo de Salomão. O uso da forma plural de o querubim sugere que pode ter havido vários querubins criados por Deus, o que é ainda mais apoiado pelo seu uso frequente nas estruturas religiosas de Israel. De acordo com a Bíblia, os querubins apareciam como seres humanos, mas não como os bebês alados retratados mais tarde na arte. Ezequiel 1 versículo 5 descreve figuras dentro do querubim assemelhando-se a 4 seres vivos. Ezequiel 10 versículo 14 descreve suas faces, a primeira era do querubim, a segunda a de um homem, a terceira a de um leão e a quarta a de uma águia. Cada querubim tinha pelo menos 2 asas, enquanto outros tinham 4. Em ambos os casos, 2 asas eram usadas para voar, e o segundo par cobria seus corpos. Eles também tinham mãos humanas sob suas asas, Ezequiel 1 versículo 8. As pernas dos querubins eram retas e incapazes de dobrar, e seus pés pareciam a sola de um casco de boi. Alguns estudiosos sugeriram que os querubins eram semelhantes aos colossos babilônicos, egípcios ou grifos do Antigo Oriente Próximo, mas é importante notar que nenhuma dessas identificações propostas retrata com precisão os querubins conforme descritos no Antigo Testamento. Na arquitetura religiosa de Israel, os querubins tinham um significado simbólico significativo e eram frequentemente incorporados ao desenho da Arca da Aliança, do Tabernáculo e do Templo de Salomão. Os querubins também faziam parte da visão do Templo milenar de Ezequiel. A Arca da Aliança no propiciatório da Arca tinha 2 querubins de ouro batido, de frente um para o outro. Os querubins formavam uma única peça com a tampa da misericórdia, com suas asas abertas acima e ofuscando-o. Além disso, os querubins no tabernáculo eram bordados em 10 cortinas de linho fino torcido branco, juntamente com material azul, roxo e escarlate. Cada cortina tinha 28 covados de comprimento e 4 covados de largura, quando acopladas. Eles formavam a parede externa ou a cobertura mais profunda do tabernáculo, e um véu feito dos mesmos materiais foi pendurado entre o lugar santíssimo e o lugar sagrado. Também foram bordados nos véus. Eles também foram usados no Templo de Salomão, especialmente no santuário interno. No Templo de Salomão, 2 querubins de oliveira revestidos de ouro foram colocados no Santo dos Santos. 2 Crônicas 5 versículos 7 a 9 descreve como os sacerdotes trouxeram a Arca da Aliança do Senhor para o santuário interno da casa, com os querubins espalhando suas asas sobre a arca e fazendo uma cobertura acima dela com seus polos longos. 2 Crônicas 3 versículo 10 a 14 descreve a presença de 2 querubins esculpidos e revestidos de ouro no Santo dos Santos. As asas dos querubins tinham 20 covados de envergadura, uma asa tocando a parede da casa e a outra asa tocando a asa do outro querubim, formando um total de 20 covados de extensão. Os querubins ficaram de pé com seus rostos voltados para o lugar santo, o principal quarto. Ezequiel também mencionou os querubins como parte da decoração do templo que ele viu em sua visão. Portanto, os querubins desempenharam um papel significativo na decoração e simbolismo das estruturas religiosas, como o tabernáculo e o templo de Salomão, bem como na visão do templo de Ezequiel.